Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, na verdade, o que nós vamos debater é a interpretação da parábola mais difícil que o Senhor Jesus já contou. Na minha opinião e na opinião de um monte de comentaristas. Alguns até escrevem dizendo que ela é a cruz dos exegetas, a parábola do mordomo infiel. Claro, você na matéria de abertura vai ouvir o Zeca explicar essa parábola. A certa altura da historinha que o Senhor Jesus conta, ele diz que os discípulos dele deveriam granjear amigos com as riquezas da injustiça, baseado na história que ele acabou de contar de um mordomo corrupto, de um mordomo infiel. Como assim o Senhor Jesus vai elogiar alguém que é desonesto, alguém que é corrupto? Vá lá que dizem que Deus é brasileiro, mas aí já é exagerar, né? Jesus elogiar a corrupção, elogiar alguém que procedeu desonestamente, é muito complicada essa parábola. Quando a gente lê detidamente, percebe que, de algum modo, o Senhor Jesus elogiou a atitude daquele mordomo, sim. Por quê? Como? E o mais importante, que é o principal objetivo do programa de hoje, o que esse texto das Sagradas Escrituras, do Evangelho, acrescenta à minha fé, à sua fé e nos instrui para servirmos melhor a Deus e nos tornarmos pessoas e filhos e filhas mais obedientes a Deus. Porque esse é o objetivo da Bíblia. Esse trecho faz parte da Bíblia. De algum modo, ele nos afeta espiritualmente e na nossa jornada nesse mundo. É exatamente esse modo que nós queremos descobrir para nos tornarmos melhores. Você tem a resposta? Está curioso para saber o que é a parábola do mordomo infiel e como ela nos instrui a servirmos melhor a Deus? Preste muita atenção. Eu não vejo a hora de ouvir os nossos convidados. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com grande alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje discutindo a parábola de longe mais complicada que o Senhor Jesus contou e um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Já já você vai conferir os detalhes da matéria de abertura, mas eu tenho certeza que você quer saber quem é que vai falar sobre a parábola do mordomo infiel. Com muita alegria recebemos, depois de muito tempo, o reverendo Ellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo. Graças a Deus, tudo bem. É um prazer estar de volta. A igreja que o irmão pastoreia? Fica em São Bernardo do Campo, Rua Silva Bueno, número 118, altura do quilômetro 18 da rodovia Anchieta. Atrás do Habib's. Atrás do Habib's, é o ponto. É bem facinho de chegar lá. Facinho. Indo na pista que vai para o litoral, chega no Habib's, você entra à direita, é ali. É isso mesmo. Seja muito bem-vindo, obrigado, reverendo. Obrigado, eu que agradeço. Do outro lado, também, depois de muito tempo, volta ao programa o pastor Edson Lunardelli, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, lá no Jardim Três Corações. Seja bem-vindo, pastor. Graça e paz, muito obrigado por mais essa oportunidade de voltar aqui a esse programa, depois de bom tempo. Dá o endereço da sua igreja, por favor, e diz onde é que fica o Jardim Três Corações. A Igreja Assembleia de Deus Três Corações fica na Rua Major Lúcio Dias Ramos, 119, na Zona Sul de São Paulo. O Jardim Três Corações faz parte de que? A região do Grajaú. Grajaú. É. Trabalhei lá pertinho. Seja muito bem-vindo, obrigado. Amém. Bom, sem mais delongas, vamos dar a palavra para o Zeca e explicar para nós que história é essa de granjear amigos com as riquezas da injustiça. Palavras do Senhor Jesus. Vejam só. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Granjear amigos, riquezas da injustiça.
Eu estava aqui lendo o Evangelho de Lucas quando de repente me deparei com esse texto. O que será que Jesus quis dizer com isso? O que significa granjear amigos com as riquezas da injustiça para obter a salvação? Fique ligado que nós iremos estudar e tentar responder juntos a essa pergunta. Depois de lido o versículo base do nosso debate de hoje, vamos então analisar o contexto dessa passagem. Assim, poderemos chegar ao nosso objetivo, entender qual foi o ensino de Cristo nesse versículo. O capítulo 16 do Evangelho de Lucas nos mostra mais uma parábola ensinada por Jesus. Essa em questão era a parábola do administrador infiel. Esse homem, encarregado de gerenciar o patrimônio, dava ao dono a chance de não se envolver com a maioria dos detalhes. Uma vez que esse administrador não era supervisionado atentamente, era fácil de se tornar desonesto ou preguiçoso. Esse era o contexto da passagem e a ideia da parábola em questão. Agora, podemos nos dedicar ao nosso tema. Qual o significado desse ensino de Jesus? O que o Mestre queria nos ensinar com essa ideia? Para alguns estudiosos, Cristo disse aos seus discípulos que eles não deveriam aproveitar os bens materiais que possuíam para conquistar objetivos egoístas, mas que, ao invés disso, deveriam fazer amigos, provavelmente no sentido de dar esmolas aos pobres. Para um outro grupo, a questão está em fazer amigos para evangelizar, ou seja, devemos aproveitar enquanto ainda temos tempo e utilizar os nossos recursos, isso mesmo, o nosso dinheiro, em fazer amigos para o Senhor, literalmente, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Apesar da diferença no objetivo final, esses dois grupos defendem uma mesma tese. O nosso dinheiro ou bens materiais devem ser usados com sabedoria para a glória de Deus, não para um simples deleite próprio. Um claro contraste com a postura dos fariseus que tentavam servir a Deus exteriormente, mas no coração amavam as riquezas. Por isso, Jesus disse que as riquezas deveriam ser usadas para outros fins, que não o benefício próprio. Dar esmolas, usar o dinheiro para a propagação do Evangelho, não amar as riquezas. Pelo contrário, usá-las sempre para ajudar alguém. Olha, levantamos tantas possibilidades que eu confesso que fiquei um pouco perdido. E ao que tudo indica, a nossa pergunta de hoje ainda ficou sem resposta. Granjear amigos com as riquezas da injustiça para obter a salvação. Convidados, agora é com vocês. Eu acho que nós precisamos de ajuda. E você que nos assiste, fique ligado. O debate de hoje está apenas começando. Não é de hoje que o Vejam Só se debruça sobre a parábola do mordomo infiel, tentando pautar esse tema que nós finalmente hoje levamos ao ar, graças a termos conseguido que os dois convidados aceitassem vir falar desse assunto. Um deles é o reverendo Ellerson, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora, que eu conheço há vários anos e que admiro profundamente, não apenas pelo seu conhecimento bíblico e teológico, mas também pela humildade e a maneira como ele aplica as Escrituras à vida prática. Seja muito bem-vindo, reverendo Ellerson, mas a gente quer saber como é que o senhor, na sua primeira fala, explica essa fala de Jesus tão estranha. Bom, eu acredito que a linha a ser seguida é aquela que a hermenêutica nos ensina sobre a interpretação de parábolas, né? Então, eu creio que há duas coisas que a gente precisa ter em mente logo de início. A primeira é que toda parábola foi contada para ilustrar uma verdade. E que a partir disso, a segunda coisa é que as parábolas elas não têm ou não devem ter interpretação particular, literal em cada um dos seus detalhes. Essa parábola em particular, na minha opinião, ela é, na verdade, parte
de uma grande parábola que começou no capítulo 15. Porque é lá no capítulo 15 que a gente encontra a razão motivadora para que essas parábolas fossem contadas. Os versículos 1 e 2, de Lucas 15, eles dizem: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, o problema aqui é que Jesus está sendo criticado porque está junto de pecadores. A partir daí, ele conta a parábola de alguém que perdeu uma ovelha, de alguém que perdeu uma joia, de alguém que perdeu um filho, e então, por fim, a parábola do administrador infiel. Se nós observarmos as 3 primeiras parábolas, sempre tem alguém que perdeu alguma coisa. E uma estrutura muito parecida. A primeira, quem perdeu a ovelha, procura muito, quando acha, faz uma festa. A segunda, quem perdeu a joia, procura muito, quando acha, faz uma festa. O pai perde o filho, quando o filho volta, ele faz uma festa. Mas nessa parábola há um detalhe diferente das outras. Não há crítica para quem se empenhou por achar a ovelha e comemora. Não há crítica para quem se empenhou em achar a joia e comemora. Mas há alguém que critica o pai, que recebe o filho. A diferença, portanto, é que nós temos uma ênfase grande em coisas e desprezo por pessoas. A partir daí é que, na última parábola, que é a do capítulo 16, nós encontramos Jesus ilustrando isso, dizendo, em suma, que os bens não são ruins em si, mas eles não podem estar acima das pessoas. Então, os bens precisam ser usados, eles são temporários, as pessoas são eternas. Os bens precisam ser usados de uma forma tal que, quando eles terminarem, eles tenham servido para nós de maneira que tenham deixado resultados duradouros, resultados para a eternidade. Aí, como isso funciona, ao longo do programa, a gente pode ir apresentando. Muito obrigado. Sabe que eu pesquisei essa parábola durante décadas da minha vida e ninguém me explicou desse jeito. Mas eu não inventei, não, eu também aprendi. Já sei onde o senhor vai chegar e legal, gostei. Mas agora a minha curiosidade fica ainda mais acirrada, porque eu quero ouvir o pastor Edson Lunardelli. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, lá no Jardim Três Corações, na Zona Sul de São Paulo. Como é que o senhor responde a primeira pergunta, ou na sua primeira fala, perdoe-me, na sua primeira fala, como é que o senhor responde a pergunta tema de hoje, pastor? Então, essa parábola, ela realmente é de difícil expressão, né? De primeira mão, quando lemos, precisamos ler várias vezes para compreendê-la. E concordo plenamente com o reverendo em relação ao que ele disse, porque nós não podemos, de forma alguma, considerar o capítulo 16 sem revermos o que temos no capítulo 15, quando Jesus está rodeado de publicanos, de fariseus, de escribas, com pecadores, e Jesus está enfaticamente aplicando uma lição espiritual mediante aquilo que ele está ensinando aos seus discípulos. Há tanto que o primeiro versículo do capítulo 16, o texto usa uma expressão referente aos discípulos, embora estivessem também presentes os fariseus e publicanos, mas Jesus, ele fala de uma forma enfática aos seus discípulos, ou seja, tanto a fariseus como publicanos, cobradores de impostos, ricos, né? Em relação aos bens materiais, em que ele deve ser aplicado de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus, ele está também falando sobre a responsabilidade que Deus nos entregou em nossas mãos, das habilidades que ele nos deu e como nós estamos utilizando isto. É o que Jesus enfatiza nessa parábola. Tá bom.
Daqui a pouquinho eu vou apertar vocês, porque até agora ninguém falou por que Jesus elogiou um homem desonesto. Jesus é a favor da corrupção? Tem dó, né? Não dá. Ele fala em riqueza, vamos usar as riquezas da injustiça. Ai, ai, ai. Né? Para quando essas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Essa frase, do que Jesus está falando e o que ele está mandando a gente fazer? A gente vai ter que descascar esse abacaxi já já, mas antes é você que responde. Vamos lá para nosso Facebook, facebook.com/programa. Vejam só, nunca esqueça do programa, porque tem um perfil falso circulando por aí, tá? Programa, vejam só. Qual que é a pergunta, tema de hoje, a enquete de hoje, Angélica? A parábola do mordomo infiel ensina que os crentes devem ser mais prudentes do que os ímpios? Ai, ai, ai. Não, ensina que a gente tem que ser mais burro do que eles. Tá bom, vai. Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Votou na enquete? Aproveita para fazer um comentário. Você pode postar. Aliás, no programa de hoje, não há praticamente nenhum comentário. Ninguém se arriscou. Eu acho assim, se eu tivesse que escrever um comentário, eu escreveria: o que deu no Senhor Jesus para contar uma história tão cabeluda que nem essa? Não tinha uma historinha melhor, não? Ele contou várias lindas, né? As três que o senhor mencionou e tal. A parábola do filho pródigo é maravilhosa, é lindíssima, é belíssima, sob qualquer aspecto. Puxa vida! Aí vem essa aí, é complicado, né? Mas está no Evangelho. Então o Espírito Santo quis que estivesse lá, porque já já nós vamos descobrir. Já que você ficou curioso para conhecer os porquês da Bíblia, que tal anotar o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade? 0 operadora 11 3115 0819 31150819. Agora, esse mês, começam os cursos na Agrade. Você pode e deve se matricular em algum deles para se aperfeiçoar, para servir melhor a Deus. Todos os cursos da Agrade, sem nenhuma exceção, visam a obra de Deus. Tem até um curso novo, muito legal, curso de gestão eclesiástica. Você vai aprender o que a legislação brasileira diz sobre as igrejas. Por exemplo, tem muita gente que tem problema com trabalho voluntário na igreja. Existe legislação específica para isso e a Grade montou um curso super prático para que você não venha a ter problema de nenhuma espécie com a mão de obra voluntária da sua igreja ou da ONG que você montou e assim por diante. Tem curso de canto para quem quer cantar, curso de música para quem quer tocar instrumento e os cursos bíblicos, teológicos de toda a natureza. Tem curso de história, né? Eu não queria fazer 4 anos de história da igreja, eu quero fazer o período da reforma. Tem um semestre você vai estudar o período da reforma. É uma bênção. 0 operadora 11 3115 0819 em São Paulo e você obtém informação sobre todas as agrades, são mais de 600 espalhadas pelo país, tá bom? E já que eu estou falando da Agrade, se você gosta do nosso trabalho, tem também o nosso blog, né? O blog é o ebercocarelli.blogspot.com.br. Lá no blog eu publico as minhas opiniões sobre os temas que a gente aborda aqui e outros assuntos que às vezes a gente nem pode abordar aqui, né? Enfim, você tem vídeos de 4 ou 5 minutos para conferir as minhas opiniões. Sermões que eu prego na igreja não são filmados, tem áudio, mas com várias ilustrações visuais muito bonitas. E tem artigos para você lá. Agora, deixa eu te falar uma coisa, sabe? O blog, você sabe, ele não é da gente, né? Eu não sou rico para ter um blog só meu. Então, a publicidade de toda espécie lá. Só não tem publicidade de pornografia. Tinha, mas eu consegui vetar. Prostituição, também vetei. Agora, por exemplo, eu tenho um artigo lá onde eu exploro as razões, as ponderações que um crente deve fazer para aceitar o convite de ser maçom ou não, né? E tem lá anúncios da maçonaria, direto. Aí você pode olhar e antes de ler o meu artigo, falar, ué, né? Então leia o artigo sobre maçonaria e os outros que estão lá. E os anúncios são anúncios, que não são meus, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já com o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só.
perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Vamos lá. Hora do Vejam Só Quem assiste ao Vejam Só Quem é que tá ligadão aí no programa e mandou a fotografia para nós. Ó, o presente está confirmado. Será a diária de um final de semana em Ubatuba, numa como é que chama? Uma pousada, obrigado. Uma pousada em Ubatuba, lindíssimo, lugar maravilhoso, tá? Qualquer hora dessa eu tenho que ir lá fazer um test drive na pousada, né? Enfim, vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Canoas, no Rio Grande do Sul. Carolina Laubina. Quem tirou a foto foi a Silvia Cristina. Cadê a Carolina? Carolina. Cadê a Carolina? A Carolininha, minha florzinha. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai bater outra foto, pede para a Silvia bater outra foto com a luz acesa, porque aí só saiu eu e a foto, né? Então você acende a luz, tá bom? E bate outra foto aí. Viu, Silvia? Manda a Carolina acender a luz. Vamos para o litoral paulista, na Praia Grande, em São Paulo, nós temos o Albino e a Andréia. Olha lá, casal bacana, assistindo ao Vejam Só juntos e com a luz acesa para sair na foto, né? Albino e Andréia, um ósculo santo para vocês. Em Jardim Cajazeiras, na Bahia, nós temos a Adeusina e a neta Joelma. Olha só, gerações bem diferentes assistindo ao Vejam Só juntos. A Joelma é uma gatinha, hein? Essa vovó deve estar toda orgulhosa. Dona Adeusina e a netinha Joelma, lá de Jardim Cajazeiras, da Bahia. Deus abençoe vocês, um ósculo santo. Em Manaus, no Amazonas, o Bruno Oliveira e a Nete Oliveira. Outro casal, olha que casal, puxa vida, bonito, simpático, novos, antenadíssimos. São lá de Manaus. Um ósculo santo para você, Bruno, e para você também, Nete. E a última foto vem de São Sebastião do Paraíso, nas Minas Gerais, a Calibéria e a Daniele. Calimere e a Daniele. A Calimere está muito séria, né? A Daniele já está mais... Bom, também nesse horário, né, irmãs? É dose, né? Calimere e Daniele, a foto ficou bonita, mas quem será que bateu essa foto? Será que foi uma das duas? Acho que não, né? Faltou o nome do fotógrafo aqui. Um ósculo santo para vocês, Deus abençoe. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo que já tem gente mandando os vídeos, como a gente pediu, né? Daqui a pouquinho você vai ver aí. Vamos voltar para o nosso tema. Reverendo Ellerson Alves Duarte, da Igreja Presbiteriana Conservadora. Por que as parábolas têm que ser interpretadas de forma diferente dos outros textos? Bíblia é Bíblia, irmão. A Bíblia é Bíblia, mas ela tem estilos literários diferentes, né? Você tem narrativa histórica, que deve ser entendido de uma forma, você tem profecias, você tem poesia e tem a parábola. As parábolas, elas nunca se propuseram a trazer verdades espirituais para cada um dos seus detalhes, como já no passado se tentou fazer com a parábola do bom samaritano, por exemplo, né? Dando uma aplicação para a pousada, outra para o jumentinho e assim por diante. As duas moedinhas. Isso, tudo ali tinha algum significado. E a gente hoje sabe que a parábola, ela tem uma verdade central e é nela que nós devemos nos concentrar. E essa parábola em particular, me parece, aliás, as quatro, né, me parece que a verdade central é exatamente Jesus dizer que a visão que eles tinham das coisas estava absolutamente equivocada, inclusive porque é uma visão muito parecida com a da nossa sociedade, né? Você ama as coisas e usa as pessoas, quando deveria ser o contrário. E como Jesus está sendo criticado porque estava
com pecadores, e o texto diz publicanos e pecadores, o que é interessante, né? Porque, por que essa diferenciação? Porque para o judeu, publicano era mais pecador do que pecador, né? Publicano era uma casta específica de pecadores marginalizados, odiados, porque eram judeus que cobravam impostos pelo Império Romano. Então eram vistos como traidores. E por isso o texto Lucas faz questão de destacar os dois, e Jesus é criticado por estar junto com eles, né? Em outra oportunidade, Jesus disse que são os doentes que precisam de médico, por isso que ele está no meio dos pecadores. E nesse particular, o que ele vai tentar mostrar é exatamente isso, que aquilo que a gente tem nessa vida, se não for usado em benefício das pessoas, eles não têm valor absolutamente nenhum. Bom, vamos lá. Pastor Edson Lunardelli, essa questão das parábolas, o senhor concorda com esse jeito de olhar? Sim, com certeza. Porque as parábolas eram histórias tiradas da vida real para uma aplicação espiritual, né? E o reverendo citou os publicanos. Se os publicanos eram odiados, né? Por outro lado, os fariseus, eles tinham uma influência muito grande naquela época no meio do povo. Então, é interessante, porque o evangelista Lucas, ele descreve o maior número de parábolas possíveis de todos os evangelhos, né? Fazendo uma comparação, Lucas apresenta cerca de 22 parábolas que foram citadas pelo Senhor Jesus para trazer uma finalidade e alcançar um objetivo espiritual na vida daqueles que cercavam a Jesus. E principalmente em relação aos discípulos. Então, aí alguém diz, mas Jesus está apoiando um homem desonesto, porque ele, ao tratar desse assunto, falando de um administrador que é infiel, usava de planos errados, enganando, mas chegou o momento dele prestar suas contas. Mas, na verdade, Jesus está mostrando a astúcia, a prudência, a agilidade dele em resolver um assunto para trazer algo de grande importância aos discípulos. Tá. Mas antes da gente chegar no objetivo dessa parábola específica, eu quero questionar vocês dois com essa história que a gente lê nos livros de hermenêutica, de que a parábola a gente não deve tentar interpretar todos os detalhes. Eu não sei de onde veio essa regra, mas ela existe. Ora, nos evangelhos, o Senhor Jesus interpretou duas parábolas. A parábola do semeador. E ele interpretou todos os detalhes. Cada detalhe da parábola tinha um sentido. A semente é a palavra. Lançada à beira do caminho é aquela que o coração fecha e a ave do céu leva embora, o diabo rouba. Aqui caiu no espinho, aqui caiu na pedra, blá, blá. A outra parábola, Jesus contou do trigo e do joio. E ele interpretou cada detalhe. O campo é o mundo, Deus é o semeador, os ceifeiros são os anjos, blá, blá, blá. Ué, por que Jesus podia interpretar todos os detalhes e eu não? Bom, primeiro porque Jesus era Jesus, né? Agora, eu acho que isso se deve a uma outra regra, que é a regra da interpretação alegórica. Porque a interpretação da parábola, quando a gente atribui significado espiritual para cada um dos detalhes, é quase que a mesma coisa, como o pastor disse, né? A parábola, ela não é uma fábula, ela era algo que não precisava ter acontecido necessariamente, mas podia ter acontecido. Então, quando você pega uma parábola ou uma narrativa histórica, que aí é fato histórico mesmo, e você atribui significados espirituais para as partes da narrativa, o que você está fazendo é alegoria. E nós só estamos autorizados a fazer alegoria na Bíblia onde a Bíblia faz. Então, quando a Bíblia pega um fato histórico e alegoriza aquele fato histórico, então um autor inspirado fez isso, então eu posso fazer. Então, nas parábolas em que Jesus fez isso,
nós podemos seguir o caminho dele e fazer naquela parábola conforme ele fez. Mas quando eu faço nas outras, qual é o perigo? O perigo é que a alegoria ela abre um portão para todo tipo de interpretação, porque eu dou determinados significados espirituais para aqueles eventos e uma outra pessoa dá outros e uma outra dá outros, e aí você pode usar a parábola para fundamentar praticamente qualquer coisa que você queira. E isso a gente não está autorizado a fazer, o risco é muito grande. Agora, isso não quer dizer que nas parábolas a gente não possa, onde é claro e onde não contradita nenhum outro princípio ou nenhum outro ensino bíblico, não quer dizer que eu não possa dizer que há um significado ali. Né? O grande problema é quando eu olho para algo e digo isso é tal coisa, quando eu não tenho nenhuma sugestão em nenhum contexto, em nada na Bíblia que aquilo possa ser, porque aí eu estou seguindo um caminho perigoso. O senhor quer acrescentar alguma coisa, pastor? É importante frisar que, por exemplo, nesta parábola, nem todos os detalhes têm correspondente no mundo espiritual, né? Que Jesus utiliza um exemplo de um homem que está sendo infiel para aplicar uma lição espiritual. E por essa razão, se considerarmos a parábola em si, aí sim vamos pensar que Jesus está apoiando a desonestidade. Mas ele elogiou o desonesto, pastor. O senhor vai dizer que não? Mas não foi Jesus que elogiou. Não? Na verdade, na parábola, quem foi o senhor daquele mordomo, que ele elogiou a atitude dele. É isso mesmo? É exato. O senhor pode ler, por favor? Sim, o texto está aqui. Capítulo 16 de Lucas, versículo de número 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, mas aí, agora, o senhor concorda com o que ele falou? Sim. Eu acrescentaria apenas o fato de que esse elogio não é de aprovação. Exatamente. Porque se fosse de aprovação, ele manteria o administrador, ele foi roubado. Ele não pode, tá? Então, é mais ou menos assim, a gente tinha no passado aí um político que todo mundo sabia que roubava, mas nunca conseguiram pegar. Então, muita gente dizia, ele é um bom ladrão. Ele é alguém que faz as coisas direito, ele não deixa rastro. Então, esse elogio não é uma aprovação do que ele está fazendo, é a constatação que na maldade em que ele pratica, ele foi muito bom. Por exemplo, eu dizer que Hitler foi muito bom naquilo que ele fez, ele conseguiu levar a Alemanha inteira à guerra. Sim, ele foi eficiente, ele era carismático e ele conseguiu usar isso para os seus objetivos. Agora, aprovar o que ele fez com o dom é que é o ponto. Então, mas aí o que eu quero questionar é o seguinte, o senhor está usando qual versão da Bíblia? É Almeida corrigida. Porque eu sempre tropecei nesse versículo para saber que senhor que está elogiando, se é o patrão do mordomo infiel ou se é o próprio Senhor Jesus. O que me confunde? O final do versículo, o senhor pode ler? Sim. O final do versículo 8. É. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, isso aí não foi o patrão do mordomo infiel que falou, foi Jesus, não é? Sim, aqui sim. Então, metade do versículo é Jesus que fala, a outra metade é o patrão? Como é que o senhor explica isso? Ele usou, com licença, só lembrando, em Mateus capítulo 10, verso 16, Jesus usou também uma mesma expressão, dizendo, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. As pombas. Por isso que eu entendo que essa fala é de Jesus e não do patrão do mordomo infiel. Essa sim é de Jesus, mas na parábola não. Reverendo, jogue luz. Vamos ver. Quem está falando é Jesus. É Jesus que está dizendo, e elogiou o Senhor, aí Jesus está se referindo ao Senhor,
e dizendo: esse senhor, ele elogiou o administrador infiel porque ele agiu de forma, vamos dizer, muito sábia, com a maldade, mas muito sábia. E aí Jesus completa a ideia dizendo: os filhos, né, do mundo têm se mostrado, com base nesse exemplo, mais hábeis do que os filhos da luz, ou aqueles que acham que são filhos da luz, porque os fariseus se julgavam filhos da luz. No entanto, eles estavam criticando Jesus por estar com pessoas, investindo em pessoas. Esse administrador infiel, ele foi mais sábio no sentido de que os fariseus deveriam entender que tudo que a gente tem nesse mundo é passageiro, então eles deveriam se preocupar com pessoas que são eternas. É aquela ideia que eu disse inicialmente, que parece que o foco é: use o que você tem agora, de modo que quando você não tiver mais, você ainda receba frutos disso, que eu acho que depois que a gente olhar os detalhes da parábola, dá para perceber que a ideia é essa mesma. E então Jesus está dizendo: os fariseus, ou os chamados filhos da luz, não conseguiram entender que aquilo que é eterno é mais importante do que aquilo que é temporal. Eles estão focando em coisas que são temporais ao invés de pessoas que são eternas. Quer dizer, eles estão focando no que tem agora sem se preocupar com o depois. Enquanto que esse administrador infiel, ele usou o que ele tinha agora de modo que ele pudesse tirar benefício disso depois. Tá, bom, vamos lá. Estamos elucidando essa questão. Agora, e as benditas riquezas da injustiça? O que são essas riquezas da injustiça, pastor? Esse termo riquezas vem da palavra mamon, né? Que Jesus se utilizou dela em Mateus capítulo 6, verso 24. E lá ele mandou a gente ficar longe de mamon. Exatamente. Agora ele manda usar o mamon? Oh. Enfatizando que não se pode ter mamon como Deus, né? Então serve a um ao outro. Aqui é o mesmo objetivo. Está falando de riquezas. Riquezas terrenas. E injustas, porque são terrenas. São terrenas. Veja que Jesus, ele sempre ensinou seus discípulos a abrir mão das riquezas para que se considere aquilo que é de fato riqueza. É o que o reverendo acabou de citar. Se para os fariseus o money valia mais do que as verdadeiras riquezas que são espirituais, Jesus, ele sempre enfatizou. Por exemplo, aquele jovem que questionou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse: você conhece os mandamentos? Conheço tudo. Jesus olhou para ele e disse: te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens. Mostrando o quê? Que o coração dele estava exatamente no mamon, nas riquezas. Então tá. Então, Jesus sempre ensinou, e a Bíblia toda ensina, que você não deve se prender aos bens materiais, certo? Isso é idolatria, entre outras coisas, né? Ganância, idolatria e tal. Agora, nesse texto, que é justamente o tema de hoje, ele manda usar as riquezas da injustiça em benefício próprio. Não é uma contradição? As riquezas que Jesus enfatiza e que eu entendo aqui, ela deve ser implantadas naquilo que glorifica a Deus. Mas a riqueza da injustiça. O pecado não pode glorificar a Deus. Reverendo. A versão revista e atualizada piora um pouco, porque ele diz que são de origens iníquas. Pois é. Eu aprendi com um professor que texto difícil a gente começa definindo o que ele não pode estar ensinando. Boa, esse professor é bom. Também acho. É esplêndido. Então, esse texto não pode estar ensinando que Jesus disse: toda fraude, todo roubo que você conseguiu, use isso para as pessoas, porque quando você chegar nos tabernáculos eternos, eles vão estar lá para te receber. Bom, aí é brincadeira, ele não pode estar ensinando isso. Então, a gente tem que dar uma vasculhada no texto.
Eu acho que a chave está no verso 11. Porque no verso 11 ele diz: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Judeu usava muito o recurso do paralelismo, né? Tanto de sinônimos quanto de antônimos para explicar, para deixar claro determinadas verdades. E aqui a gente tem um paralelo de riqueza injusta ou iníqua e riqueza verdadeira. Então, iníquo e injusto aqui não é o contrário de justo, é o contrário de verdadeiro. E quando você faz uma pesquisa na palavra que foi traduzida por iníquo ou injusto, e tem mesmo esse sentido em vários outros textos da Bíblia, mas quando você, parece que é o sentido primeiro da palavra, mas quando você faz uma pesquisa da palavra, você encontra outros significados como enganoso ou falso. Que é o contrário de verdadeiro. Então, nesse sentido, o que é que Jesus está dizendo? Toda a riqueza desse mundo, mesmo a conquistada honestamente, ela é enganosa. Ela é enganosa porque ela passa a falsa segurança. Quem consegue juntar muito, corre o risco, e quem não tem, imagina que vai, se tiver muito, tem o risco de imaginar que os seus problemas todos estão resolvidos. Ele vai conseguir pagar os melhores médicos se houver doença, ele vai conseguir pagar as melhores escolas, ele vai ter o melhor da vida, como na outra parábola que Jesus, do ceifeiro, né, que juntou muito em depósito e disse: a alma tem muito em depósito, folga, regala-te, né? E Jesus disse: essa noite vão pedir a tua alma, e daí? Essa riqueza é enganosa porque ela é passageira. Ou você a perde nessa vida, ou você parte e a deixa aqui. A verdade é que ela tem prazo de validade. Ela não garante toda a segurança e ela não é para sempre, ela tem prazo de validade. Então, o que Jesus está dizendo não é: olha, o que você ganhou de forma fraudulenta, use bem, mas o que ele está dizendo é: dessa riqueza que é enganosa, que ilude, que passa a falsa imagem de que você é alguma coisa, que tem alguma coisa, de que está seguro, use, porque ela uma hora vai acabar. Use de maneira que você obtenha com ela benefícios futuros. Que é o que ele falou? Você invista nas pessoas. Porque quando você chegar nos tabernáculos eternos, elas vão estar lá para te receber. Assim, ilustrando, é como se essa pessoa que ajudou outros, que investiu em missões, que fez com que o seu dinheiro beneficiasse pessoas material e principalmente espiritualmente, quando ele está chegando no céu, pessoas estão lá, isso é só uma ilustração, né? Não estou dizendo que Jesus disse isso, e nem que vai ser assim, mas as pessoas estão lá e quando vêm chegando dizem: olha, aquela pessoa ali me atendeu quando eu tive dificuldade, aquela pessoa ali me acolheu na aflição, aquela pessoa ali investiu em missionários que trouxeram o evangelho a mim. É nesse sentido, é de que quando você parte dessa vida e então você não tem mais os recursos para usar, você está colhendo benefícios. Essa é a ideia do que o administrador fez. Ele tinha aquele dia as riquezas na sua mão, os recursos na sua mão. O dia seguinte, ele não tinha mais. Então, ele tinha que fazer alguma coisa que lhe desse benefícios. E a gente pode até perguntar: mas que benefícios poderia ter diminuindo a dívida dos outros? Bom, naquela época, favor é um negócio que você tinha que retribuir. Então, o que ele fez? Previdência privada. No dia seguinte, ele foi na casa de um e falou assim: lembra que eu diminuí sua dívida? Então, eu não tenho para onde ir, você precisa cuidar de mim. Aí fica um prazo. Venceu aquele prazo, a pessoa diz: eu acho que eu já paguei. Ele vai para a casa do outro. E assim, sucessivamente. Deixou portas abertas. Né? Muito bom. Antes de sair para o intervalo, a gente está criando um quadro novo aqui no Vejam Só. Você pode gravar um vídeo mandando aí sua sugestão, sua observação, sua saudação, e a gente vai exibir aqui. Vejam só como fazer. Agora no Vejam Só você pode mandar vídeos através do seu celular para participar do programa.
É isso mesmo, essa é uma super novidade do Vejam Só no ano de 2018. Você agora pode mandar vídeos através do seu celular e participar do programa. Isso através do nosso Facebook. Afinal de contas, lá você vai encontrar todas as nossas enquetes, os temas do programa, os convidados. E você, enviando um vídeo, você pode então responder as nossas enquetes, dar a opinião sobre a pergunta tema dos programas ou ainda sugerir tema para próximas edições do programa. Além, é claro, de mandar um recadinho para o Pastor Heber. Mas para isso, algumas orientações, algumas dicas são importantes. A primeira delas é o seguinte: procure sempre um local bem iluminado, para que o vídeo fique bem claro e a gente consiga ver você direitinho. Outra orientação importante é com relação ao som. Procure um local em silêncio, para que a gente consiga ouvir aquilo que você está falando. E uma última orientação super importante é com relação ao seu celular. É importante que você use ele assim, ó, deitado, na horizontal. Aí o vídeo vai ficar bem bacana e a gente vai conseguir ver e ouvir você corretamente. E a sua participação vai ser fundamental. Só não esqueça, mande vídeos curtos, de 10 a 15 segundos. Assim, a gente consegue colocar a sua participação dentro do programa Vejam Só. Vai ser super legal contar com a sua participação esse ano. Por isso, entre lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só e participe. Nós vamos ficar esperando. Muito bom. Você viu as instruções. O que a gente vai fazer é, nós vamos para o intervalo. Você já pode até preparar o seu videozinho aí. A gente volta já com a conclusão da parábola do mordomo infiel. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Muito bem, o programa de hoje discute a parábola do mordomo infiel, lá de Lucas 16, um texto complicadíssimo, e o nosso querido Zeca levou o problema à Crentolândia. Vamos ver qual foi a solução que deram para ele. Vamos lá. Lucas 16:9. Jesus fala o seguinte: eu vos digo, granjeei amigos com as riquezas da injustiça. O que significa isso? Granjear amigo com as riquezas da injustiça? Boa pergunta, eu não consegui entender muito bem. Então eu passei. Nossa, é complicado. Responder assim em cima da hora é complicado, é difícil para te explicar assim, de uma vez só. Essa aí... Só orando bastante para responder. Só o quê que ele fala? Orando bastante. Pois é, eu orei décadas. É realmente a parábola bem estranha. Eu modestamente creio que Jesus usou uma história verídica e de conhecimento dos seus interlocutores, porque ele não precisou criar essa história, né? É possível. Porque é uma história tão cabeluda que deve ser verdadeira. Aconteceu mesmo, alguém resolveu fazer, como o senhor falou, previdência privada. Foi. Né? Para poder não precisar esmolar. Pois é. Vamos lá. Nós temos conosco hoje o pastor Edson Lunardelli, que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, lá no Jardim Três Corações. Pastor, a gente já falou das riquezas da injustiça. E agora vamos ver. O elogio que Jesus ou o patrão fazem ao mordomo infiel não pode servir assim de base, de alento para... dependendo da finalidade, Deus aprova a desonestidade? De forma alguma. Jesus é a personificação da verdade, da honestidade. E jamais podemos utilizar um texto desse para dizer que Jesus está apoiando esse fato, né? A verdade é que Jesus, ao citar essa parábola, ele alcançou a consciência dos amantes do dinheiro da época, né? Pois qual era a motivação, por exemplo, dos fariseus naquele momento?
Então, Jesus, ele alcançou a consciência, deixando eles preocupados. Há tanto que o texto diz, capítulo 16, versículo 14, diz que os fariseus, que eram avarentos, está afirmando, né? Ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então, Jesus, ele jamais deu a indicativa de que está apoiando a corrupção ou qualquer outro tipo de trabalho desonesto nesta parábola. Ele está usando essa parábola para enfatizar exatamente a astúcia, a agilidade que aquele administrador teve em trabalhar naquele momento. Pastor Ederson, o senhor na fala anterior, no bloco anterior, mencionou as riquezas e a injustiça e como elas poderiam ser interpretadas e aplicadas hoje por nós. Isso não dá uma base assim, você tem que fazer boas obras, porque quando você chegar no céu, as boas obras vão te encontrar lá. O senhor teve uma fala parecida. Para eu entender assim, né, dessa forma, eu teria que entender que Cristo está condicionando a salvação a tais atos. E eu entendo que o que Cristo está fazendo é dizendo como obter galardão, como você chegar na vida eterna, olhando para trás e dizendo, minha vida valeu a pena. Porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que quando nos apresentarmos diante de Deus, vamos levar as nossas obras. E algumas são de ouro, pedra preciosa, outros são de madeira e palha. Lançado no fogo, vai queimar o que é de palha ou de madeira e vai sobrar apenas aquilo que tem de fato valor. E ele diz assim, as obras de alguns vão queimar completamente. Ele diz, mas eles ainda assim vão entrar no reino dos céus, como que pelo fogo. Ou seja, vão chegar no céu cheirando fumaça. Apesar disso não ser de todo ruim, não é bom. O crente de verdade que ama o Senhor não quer chegar no céu cheirando fumaça. Ele quer fazer obras que agradem ao seu Senhor. Então, neste caso, o que eu entendo que Jesus está ensinando, primeiro, é a não inversão de valores. Então, não caiam, dizendo aos seus discípulos, não caiam nessa de valorizar coisas, como o pastor citou o verso 14, como eles valorizam, porque eles são avarentos, eles estão presos a coisas mesmo, eles se auto-justificam, eles não estão preocupados com os outros, são eles e pronto, acabou. Não caiam nessa, usem os recursos de modo a trazer benefícios. Por que eu penso que ele foca as pessoas? Porque o problema aqui era pessoas. E segundo, porque pessoas são eternas. Então, aquilo que você faz para alguém, isso acompanha a vida, isso acompanha, os efeitos disso acompanham a pessoa para sempre, porque ela é eterna, né? É diferente de você juntar coisa aqui, porque uma hora vai acabar. Me parece que esse aqui é o ponto de Jesus. Não investir em pessoas para que você chegue no reino, mas investir em pessoas para que, chegando no reino, você veja os benefícios disso. É como se ele estivesse dizendo, você vai chegar no reino de qualquer jeito, porque você crê em Cristo, foi justificado pela fé. Agora, como você vai chegar lá? Olhando para trás e dizendo, usei bem os meus talentos, ou olhando para trás e dizendo, joguei fora tudo que o Senhor me deu? Ok, vamos lá. Agora, voltando à questão da interpretação de parábolas, né? Na parábola do grão de mostarda, na parábola do grão de mostarda, o Senhor Jesus, que não interpreta a parábola, fala que a árvore cresceu muito e as aves do céu se aninharam nos seus galhos. Mas na parábola que Jesus interpretou do semeador, as aves do céu roubam a semente. Então, é comum os intérpretes dizerem que as aves do céu que se aninham na árvore
do grão de mostarda são figuras do maligno, né? Dos demônios e tal. O senhor concorda? Não. De forma alguma. Então, como é que o senhor... do semeador a gente já sabe que Jesus interpretou. E a do grão de mostarda? Essas aves do céu representam o quê? Olha, nós temos que ver o que Jesus está ensinando naquele momento, né? Uhum. O que ele está procurando passar para os seus ouvintes nesta parábola. Do grão de mostarda, que eu me lembre bem, ele está falando da fé. Da fé. Ele está relacionando a fé fazendo um comparativo com o grão de mostarda. Falando da importância que se deve ter de desenvolver essa fé. Porque o grão de mostarda é a menor das sementes que existem. Não, é num outro texto que eu estou me referindo. É aquele que ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Mas Lucas 13, 18. Lucas 13, 18. Tá. Como é que o senhor vê essas aves do céu? Por gentileza. Olha, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: é perigoso a gente pegar uma figura na Bíblia e entender que ela deva ser entendida sempre da mesma forma. Porque, por exemplo, o fogo. A Bíblia usa o fogo como sinal de poder, sinal de purificação e de juízo. São 3 significados completamente distintos. Então, eu não posso escolher um deles e aplicar isso em todas as passagens. De fato, lá na parábola do semeador, as aves vêm e comem. Enquanto que aqui elas se aninham. E primeira coisa, então, eu não acho que essas aves tenham que ser entendidas no mesmo sentido. E, na verdade, eu vou dizer que eu não sei... a gente precisaria, claro, estudar essa parábola com um pouco mais de demora, mas eu acho que, à primeira vista, essas aves me parecem positivas, né? A árvore cresce e ela acolhe. Ela serve de alento, né? De alento, de habitação, abrigo, de proteção, de abrigo. Essa palavra que estava me faltando, serve de abrigo. Então, o foco aqui, lá talvez, eu acho que o foco está no pássaro. Aqui não, aqui o foco está na árvore e como ele acolhe essas aves. Bom, então a ideia de que naquela parábola significava isso, nessa daqui deve significar a mesma coisa, não é. Não funciona. Não é assim que funciona. Não. Então tá bom. Vamos lá. Qual que é a próxima questão? Quando o Senhor Jesus contou essa história, então ele estava, pelo que eu estou entendendo de vocês, enfatizando a necessidade de o discípulo de Jesus concentrar-se nas pessoas e não nas coisas e desenvolver um relacionamento com essas pessoas de sorte a propiciar o bem. Porque ele diz assim: quando faltar as coisas, as pessoas vão socorrer você. É isso? Não, então, não, eu acho que não. Não é? Eu acho que não. Então por que o senhor acha que é e depois... Então eu não entendi a pergunta que o senhor fez. Não, quando Jesus... O objetivo maior de Jesus é dizer, olha, não faça como os outros, que se concentram nas coisas, né? Vocês devem usar as coisas para abençoar as pessoas, para que elas socorram vocês quando vocês precisarem. É isso? Não. Na verdade, Jesus está se utilizando da astúcia do mordomo e incentivando os seus discípulos. Agirem com astúcia? Não. Então. Mas agir prudentemente. Agir prudentemente. A palavra correta aqui é a prudência. Tá? Ou seja, você aplicar os seus recursos naquilo que vai lhe trazer frutos espirituais lá no futuro. Essa é a finalidade de Jesus. Usar, repete, por favor. É usar os benefícios que ele tem agora no momento
para que ele possa produzir frutos para o seu futuro, para o seu próprio bem. Dá um exemplo de como fazer isso hoje. Por exemplo, uma pessoa que tem recursos e pode ajudar alguém a entregar Bíblias, por exemplo. Lá na eternidade alguém vai dizer, olha, eu fui salvo porque você me deu uma Bíblia de presente e eu ali e estou aqui. É um exemplo simples, né? O senhor deixou claro o seu ponto. E o senhor, reverendo? Então, quando a riqueza vos faltar aqui, para mim é uma referência à morte. E por quê? Porque ele diz que assim que as riquezas faltar, você vai ser recebido nos tabernáculos eternos por eles. Então, eu não vejo assim de modo claro na Bíblia o ensino de que se eu fizer o bem para as pessoas, elas vão fazer para mim. Inclusive, uma vez na igreja, uma pessoa falou assim para mim: pastor, o senhor ensina que a gente deve tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Eu falei: não sou eu que ensino, é a Bíblia que diz. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Ela falou assim: pois é, só que esse ensino não funciona, porque eu faço, mas as pessoas não retribuem. Eu falei: não, mas não é isso que está ensinado. O que está ensinado é: trate os outros como você quer ser tratado. Por quê? Porque eles vão te tratar assim? Não, porque isso é o certo a fazer. Você tem que fazer porque isso é o justo, isso é o correto. Então esse é o ponto de você usar das suas riquezas em benefício de pessoas, ajudando pessoas, como o irmão citou, ou ainda quando a Bíblia diz para fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Então você está atendendo as pessoas, como em Atos 2, as pessoas compartilhavam daquilo que tinham porque se doíam do sofrimento do outro, né? Essas são formas. Ou ainda em Gálatas 6, quando ele diz: se você tem alguém que te ensina na palavra, faça dele participante de todas as coisas boas, e que é investir nele. E aí ele diz: por quê? Porque aquilo que você semeia, aquilo você colhe. Se você semeia para injustiça, ou seja, você pegou a sua riqueza enganosa e investiu naquilo que é enganoso, você vai colher o que é enganoso, vai colher injustiça. Agora, se você investe naquilo que é eterno, ele diz, aí você colhe do Espírito aquilo que é igualmente eterno. Esse aqui é o ponto aqui. A gente nós vamos usar aquilo que nós temos, não porque quando eu faltar, que foi o que o administrador fez, né? Quando me faltar, eles vão me dar. Não, eu devo fazer, porque essa é a coisa certa a fazer, e se ninguém aqui na vida me der, quando eu chegar na glória, vou ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Você foi fiel na riqueza enganosa, então eu vou te pôr na riqueza verdadeira. Sobre o muito te colocarei. Esse é que é o ponto, na verdade, para mim. É da gente ter a aprovação de Deus, glorificar o nome de Deus, exaltar a Deus com aquilo que Ele nos deu e poder chegar diante dEle como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Amém. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, ele falou tudo. Eu falei de uma forma mais específica, mas ele detalhou melhor. Então tá bom. Vamos ver o resultado da enquete lá no facebook.com/programa. Vejam só, a parábola do mordomo infiel ensina que os crentes devem ser mais prudentes do que os ímpios. Tem dó, né? 92-8. Tá bem. Isso me lembra Alemanha e Brasil. Eu quero destacar aqui o fato de que você pode conversar e tirar dúvidas e fazer convites com os nossos convidados, né? O pastor Edson Lunardelli, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, lá no Jardim Três Corações, publicou o contato dele no Facebook, da mesma maneira que o reverendo Wellerson Alves Duarte, da Igreja Presbiteriana Conservadora. Então, se você tiver vontade de ter um desses irmãos falando na sua igreja, dando uma aula, fazendo uma palestra, etc., eles estão à sua disposição. A gente já viu o resultado da enquete. Muito obrigado, eu que agradeço, irmãos ministros, por terem estado aqui. E eu espero que você tenha elucidado as suas dúvidas. Uma coisa importante, que eu acho que fica muito clara na parábola, assim, assustadora que Jesus contou, essa coisa importante é a seguinte: não podemos empurrar com a barriga nem mesmo a salvação.
devemos ser atentos. Os ímpios são atentos, Jesus disse isso, e muitas vezes nós, crentes, ficamos nos acomodando, né? Por exemplo, somos salvos pela graça. Ah, Deus me salvou pela graça, então, né? Não é bem assim, não. Você tem que... Paulo usa uma expressão dizendo, agora sois filhos da luz. Enfatizando. Portai-vos como filhos da luz. E se é uma coisa que a luz nunca faz, é ficar parada, sabia? Exatamente. A luz é o objeto, sei lá, luz não é objeto, né? Acho que não. A luz é a coisa mais veloz do universo. A mais veloz do universo é a luz, ela não fica parada. Então, não pare. A gente se vê no próximo Veja Só.